Bom, e quem vai explicar melhor para a gente os direitos dos trabalhadores desta classe é o advogado Paulo César Souza. Seja bem-vindo, Paulo, aos estúdios do P Notícias. Muito obrigada pela sua vinda. Obrigado pelo convite que me foi feito. Obrigada, Paulo. Bom, então a gente viu ainda, vai passar por apreciação no Senado, mas de qualquer forma já é uma vitória dessa classe, Paulo. Sim, na verdade, cuida-se de uma esperança. Fala assim devido ao seguinte fato: essa proposta de emenda constitucional, ela teve início na sua tramitação em 2008. Aí ela sofreu uma sustação, foi suspensa a votação, foi retomada a discussão da matéria na Câmara dos Deputados em 2010. Eu penso, posso estar errado, que talvez a aprovação se dê entre março e maio do ano que vem, quando então virão essas inovações. Ainda tem quase um ano aí de espera para a Não, classe. penso que 6 meses, né? Em torno de 6 meses para que se conclua a votação da emenda constitucional. Aí assim que for votada, essas novas leis, essas novas regras já começam a ser aplicadas? Sim. Aí são basicamente, hoje, você tem aí 8 diferenças básicas que são benefícios trazidos para o empregado doméstico. E quais são os principais benefícios, né, que essa classe vai ter a partir desse momento que for aprovada essa nova lei? O principal benefício, no caso, é a obrigatoriedade da abertura da conta fundiária, do fundo de garantia. Hoje, para o empregado doméstico, é uma opção do patrão. Se o patrão quiser, ele favorece o empregado doméstico. Caso contrário, não. Aí passa a ser uma obrigação. Então, quando aprovada a emenda constitucional, as patroas elas terão essa obrigação de abrir a conta fundiária junto à Caixa Econômica Federal. Com certeza é um ganho muito grande. E agora a questão aqueles empregados domésticos, Paulo, que dormem na casa do patrão. Isso vai ter um benefício também ou não? Aí que vem, a emenda constitucional, ela é omissa a esse respeito. Isso aí nós chamamos de salário in natura. Porque a emenda constitucional, ela trata de isonomia entre empregado urbano e empregado doméstico. Para o empregado urbano, se você for meu empregado e eu te der a alimentação, isso é a remuneração in natura e eu posso abater. E aí vai vir, então, um grande ponto de discussão. Porque o custo de um empregado dormir em casa, se alimentar ali, existe. E aí isso vai ser reconhecido como salário in natura ou não? A Constituição, o projeto não cogita nada a esse respeito. Fala-se em isonomia. É possível, portanto, que os juristas façam a interpretação pela vertente principiológica. A partir do momento que o empregado urbano o empregador tem o direito de descontar do empregado urbano o salário in natura, eu penso também que poderá ser adotada igual atitude quanto ao empregado doméstico. Ou seja, então é um contrato que fica entre patrão e empregado, nesse caso? Sim. Aí o patrão vai poder descontar a alimentação, a estadia, a moradia. Isso ainda não é, então, um avanço, né, para a classe. Em verdade, não se refletiu a respeito desse problema, que é muito mais assíduo, muito mais constante do que com o empregado urbano. Não é todo empregado urbano que tem alimentação na empresa. Com certeza não. Agora, outras questões também entraram em pauta, né, para essa nova lei, que, por exemplo, agora elas vão ter o direito à hora extra também. Exato. Porque no tocante à questão da jornada, ela era definida por acordo. E o empregado doméstico não tinha, por exemplo, direito à hora noturna. São duas questões. Primeiro, ele não tinha uma jornada definida. Agora passará a contar com jornada de 44 horas. O problema que se põe é que a relação empregado doméstico e empregador é uma relação muito íntima, muito intimista. E aí como provar que a empregada fulana de tal exercia aquela jornada? Chegava às 7 horas ou não? Entendi. Agora a gente fala de empregada, mas quando a gente fala disso, não são só as zeladoras, né? As faxineiras que limpam as casas. Também vale para babás? Exato. Qualquer pessoa que trabalhe no âmbito doméstico, sem fins lucrativos, ele é empregado doméstico. Seja o porteiro, seja a babá. O porteiro também entra nessa? Sim, o motorista. Caso a família conte com o motorista. Na verdade, para o empregador, isso significará aumento de custo. Eu penso também que vai suceder aqui aquilo que ocorre já na Europa e nos Estados Unidos, em que as pessoas terão elas mesmas que fazer o trabalho doméstico. Alguns falam que não vai haver desemprego, mas eu penso que haverá, porque o custo ficará oneroso. Pois é. Bom, apesar de que hoje em dia também já é difícil encontrar esse tipo de profissional, essa classe, não é, Paulo? Porque... Sim, é difícil por causa da transformação socioeconômica pela qual passou o Brasil. A ascensão da chamada nova classe C, ela fez com que várias pessoas deixassem o emprego doméstico. Ele passou a ser colocado em segundo plano. Todo mundo tem o seu sonho em realizar e crescer economicamente. Tá
Tá certo. Agora, as empregadas domésticas, né, os empregados domésticos, então, a partir do ano que vem, que forem assegurados por essa lei, vão poder exigir, então, oficialmente, que tenham FGTS, que tenham hora extra. Aí, como que fica essa tramitação aí? Elas podem mesmo exigir e ir atrás dos direitos dela? Sim, elas poderão fazer essa exigência. Caso o patrão, a patroa não proceda o pagamento das verbas às quais serão direito o empregado doméstico, quando isso for discutido na Justiça do Trabalho, vai ser um pedido incontroverso. Não haverá tanta discussão. Beleza, Paulo. Muito obrigada pelas suas informações e pela sua entrevista aqui no P Notícias. Obrigado a vocês.